Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça e paz, igreja. Eu quero convidá-los a abrirem a sua Bíblia no Salmo 93, que é o salmo da nossa meditação nesta manhã. Dando sequência à série de exposições no livro de Salmos, Salmo 93. Diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a eternidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Nosso irmão Daniel já orou pela mensagem. Meus irmãos, nos últimos salmos que estudamos, nós acompanhamos um percurso ricamente pedagógico. No Salmo 89, nós vimos a perplexidade do povo de Deus diante da aparente contradição entre as promessas da aliança e os atos da providência, que muitas vezes parecem trazer acontecimentos contrários àquilo que Deus prometeu. Como conciliar a fidelidade de Deus com a queda da casa de Davi, por exemplo? O Salmo 90 nos conduziu de volta ao Deus eterno, mostrando que antes mesmo de existir um rei, o Senhor já era o refúgio do seu povo. Não por acaso o salmo é atribuído a Moisés, aquele que foi o mediador da aliança entre Deus e a nação santa na antiga dispensação. E o Salmo 91, por sua vez, nos ensinou que aqueles que habitam nesse refúgio encontram verdadeira segurança. Já no Salmo 92, nós aprendemos que, embora o ímpio floresça por algum tempo, ainda que ele brote como a erva, é o justo quem por fim permanece firme e frutifica na presença de Deus. Mas uma pergunta ainda pode permanecer no coração dos israelitas, especialmente durante o exílio. Na verdade, poderia, não é? Mas no caso pode permanecer no nosso coração. Se Deus é eterno e Ele protege o seu povo e governa a história com justiça, por que as nações ímpias continuam se levantando e prevalecendo? Por que os impérios e seus tiranos parecem dominar a terra? Por que o povo de Deus, o povo da aliança, continua vivendo em meio a tantas convulsões políticas, guerras, calamidades, perseguições e incertezas? Na verdade, essa não é apenas a pergunta dos israelitas, é também a nossa. O presente século é marcado por conflitos internacionais, crises econômicas, calamidades naturais, como a que vimos bem próximo a nós, no país fronteiriço, perseguições à igreja e profundas transformações culturais. O mundo observa esses acontecimentos e procura explicá-los de diversas maneiras. Nós também os vemos. Nós também sofremos os seus efeitos. Entretanto, a grande diferença está na maneira como nós os interpretamos. O povo de Deus, meus irmãos, ele precisa aprender a olhar para a história não apenas a partir da sua visão física e a partir da perspectiva debaixo do sol, mas a partir do trono de Deus. É essa diferença de perspectiva que nós encontramos no Salmo 93. Em apenas 5 versículos, o salmista ergue os olhos da agitação da terra para o trono do céu e proclama uma das mais grandiosas verdades de toda a Escritura, que é uma sentença tão curta, mas que é poderosa. Reina o Senhor. Reina o Senhor. Essa breve declaração é suficiente para reinterpretar toda a realidade. Reina o Senhor. Os mares podem rugir, as nações podem se enfurecer, os impérios podem parecer invencíveis, mas nada disso altera o fato central da história,
o Senhor continua, desde a eternidade, assentado em seu trono, governando soberanamente todas as coisas e conduzindo infalivelmente o cumprimento de todos os seus eternos propósitos. É essa verdade, meus irmãos, que o Salmo 93 nos convida a contemplar e, a partir dela, louvar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Embora o Salmo 93 não possua um título que indique o seu autor ou a ocasião em que foi composto, a sua posição no saltério é didaticamente estratégica. Como nós vimos na introdução, ele sucede uma sequência de salmos que conduzem o povo de Deus a reencontrar sua esperança em meio à maior crise da sua história. Você lembra que o Salmo 89 terminou com a aparente ruína da casa de Davi e com a angustiante pergunta acerca do cumprimento das promessas da aliança. Em seguida, o livro 4 do Saltério se inicia no Salmo 90, voltando os olhos do povo para o Deus eterno. Quando Moisés diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes de restaurar, então, a esperança do trono de Davi, o saltério restaura a confiança naquele cujo trono jamais vacilou. Assim, a pedagogia do próprio saltério conduz progressivamente o coração do povo de Deus ao ponto culminante desta sequência. Depois de aprender que Deus é o seu eterno refúgio no Salmo 90, que ele protege aqueles que nele, em sua presença, habitam no Salmo 91, e que ele governa a história com perfeita justiça no Salmo 92, o povo de Deus está preparado para ouvir a grande proclamação do Salmo 93. Reina o Senhor. Essa declaração, meus irmãos, é a resposta de Deus à crise aberta no livro 3. A queda do trono de Davi jamais significou a queda do trono de Deus. Não sabemos se este salmo foi composto durante o exílio ou no período pós-exílico. Entretanto, a sua mensagem se harmoniza perfeitamente com a realidade vivida pelo povo de Deus naqueles dias. Jerusalém havia sido destruída. O templo fora reduzido a ruínas. A monarquia davídica parecia ter chegado ao fim. Então, aos olhos humanos, os impérios pagãos eram os que dominavam a história. Era justamente nesse cenário que Israel precisava voltar os olhos para a única realidade que nunca havia mudado. Os tronos da terra se levantam e caem, mas o trono do Senhor permanece firme desde a eternidade. E nessa perspectiva, o Salmo 93 inaugura uma série conhecida como os Salmos do Reino, que está entre os Salmos 93 e 99. Nós podemos observar, se lermos estes salmos na sequência, que ao longo dessa sessão, a proclamação reina o Senhor, ou o Senhor reina, torna-se o grande tema. Essa frase está no Salmo 93, verso 1, ela está no 96, verso 10, ela está no 97, verso 1 e no 99, verso 1. São os salmos conhecidos entre os estudiosos, entre os biblistas, como os salmos Malach, Yahvé Malach. O Senhor reina. O salmista não está anunciando que o Senhor começou a reinar como se antes ele estivesse ausente do seu trono. É significativo que esses salmos estejam exatamente fazendo esta declaração num período de destruição, devastação de Israel, de ausência de um descendente de Davi no trono, de dependência de Israel do governo das nações. É exatamente aí que o povo de Deus se levanta, talvez ainda no cativeiro, ou mesmo depois do cativeiro, ainda debaixo do domínio dos reinos deste mundo. O povo de Deus continua a proclamar teimosamente: reina o Senhor. Ele está proclamando, meus irmãos, uma realidade, portanto, eterna e permanente. Apesar das aparências, apesar da fúria das nações, da fúria das circunstâncias, das convulsões da história, o Senhor continua exercendo o seu governo soberano sobre todas as coisas.
Alguns crentes quase enjoam de ouvir isso. Mas se nós pararmos para pensar, nós admitiremos que frequentemente, sobretudo nas grandes provas, nós nos esquecemos disto. Nós nos alvoroçamos, esquecendo que o nosso Deus reina. E a própria estrutura do Salmo revela um maravilhoso movimento. Versos 1 e 2, nos versos 1 e 2, nós primeiro contemplamos o Senhor reinando sobre toda a criação em majestade e poder. Perceba o progresso. Em seguida, vemos o seu reinado manifestando-se sobre todas as forças que se levantam contra o seu reino, nos versos 3 e 4. E finalmente, o salmista dirige o nosso olhar para a casa de Deus, onde esse reinado se manifesta de maneira salvífica, por meio da sua palavra fiel e da santidade que ele produz no seu povo, no verso 5. Nós temos aqui, portanto, uma progressão tanto literária quanto teológica. O Salmo apresenta o reinado de Deus em 3 esferas inseparáveis: seu governo sobre a criação, seu governo sobre a história e seu governo sobre a igreja. Calvino, nas Institutas, ele postula a ideia de que o reino de Cristo tem 2 dimensões. O seu reino sobre toda a história, sobre toda a criação e mesmo sobre as forças rebeldes, que se manifesta especialmente na coerção externa dos homens por meio dos eventos, por meio das instituições, para refrear neles o pecado e conduzi-los a realizar o propósito que Deus estabeleceu, ainda que contra a vontade e a consciência deles. Mas há uma dimensão do reino de Cristo, que é a dimensão salvífica. Ele reina de uma maneira especial na vida do seu povo e de maneira que produz redenção. Então, essas 3 esferas são apresentadas no Salmo. Portanto, aquele que estabelece o mundo, ele é o mesmo que subjuga toda oposição ao seu reino e conduz o seu povo por sua palavra. Esse é o mesmo Deus que permanece assentado em seu trono para todo sempre. É justamente essa verdade que sustenta a proposição que resume esta mensagem. Eu quero resumir a mensagem nesta proposição. Porque o Senhor reina soberanamente sobre toda a criação e sobre toda a história, o seu povo pode viver com segurança, mesmo em um mundo em convulsão. Vou repetir. Porque o Senhor reina soberanamente sobre toda a criação e sobre toda a história, o seu povo pode viver em segurança, mesmo em um mundo em convulsão. Mesmo no meio do terremoto, a segurança do povo de Deus está nesse fato. Ele reina soberanamente. Irmãos, esta é uma das verdades que mais precisamos repetir aos nossos próprios ouvidos. Todas as vezes que nos entregamos à ansiedade, ao desespero, à revolta, à ira pecaminosa, ao temor de homens, a todos os tipos de pecados, nós estamos negando essa verdade de que reina o Senhor. Então é assim que eu quero expor a palavra de Deus. E o primeiro ponto da nossa exposição está nos versos 1 e 2. E eu resumo no seguinte princípio: o Senhor reina sobre a criação em majestade e poder. O salmista declara que o Senhor reina sobre a criação em majestade e poder. Irmãos, a majestade é o vislumbre da glória, da imponência, da magnitude de um rei e do seu reino. E o poder é a força que ele tem para subjugar, para dominar aqueles que estão debaixo desse reino. E é por isso que o Salmo começa com essa declaração tão breve quanto grandiosa: o Senhor reina. No hebraico a expressão é formada apenas por 2 palavras, como eu falei. Yahvé Malach. A expressão não significa que Deus começou a reinar,
o verbo no presente aqui, na nossa tradução, ele não está apontando um momento inaugural, em que em algum momento Deus começa a reinar na história, como se anteriormente estivesse afastado do seu trono. Tampouco significa que o Senhor tenha coroado, ou tenha sido coroado, em resposta às circunstâncias descritas no Salmo. Trata-se de uma proclamação litúrgica, de uma confissão pública daquilo que sempre foi verdadeiro. O Senhor, nosso Deus, é rei e continua exercendo soberanamente o seu governo sobre todas as coisas. Essa declaração, meus irmãos, adquire mais força quando lembramos do contexto do livro 4 do Saltério. Você lembra, o povo acabara de contemplar no Salmo 89 a aparente queda do trono da casa de Davi. Aos olhos humanos parecia que as promessas da aliança haviam fracassado. Agora, porém, o salmista ergue os olhos acima dos tronos da terra e proclama que existe um trono que jamais foi abalado. O reinado do Senhor não depende da estabilidade dos reinos humanos. Antes que existisse um rei em Israel, Deus já reinava. Depois da queda de Jerusalém, ele continuou reinando e continuará reinando por toda a eternidade. Por que então Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino? Em primeiro lugar, porque Deus decretou reinar, tendo como mediador uma de suas criaturas, Adão. Mas Adão caiu do seu estado de graça ao pecar, e com ele toda a humanidade. E Deus então envia o último Adão para restaurar o reinado por meio do mediador. E é nesse sentido salvífico que o reino de Deus precisa ainda ser consumado. Mas ele já foi inaugurado pelo último Adão. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que quando se fala de consumação do reino de Deus, não significa que Deus está precisando se assentar no trono. Ele já está assentado no trono. É apenas uma linguagem que mostra todo o desenvolvimento da nossa redenção. Em seguida, o salmista descreve esse rei, observe, utilizando uma linguagem vívida. Revestiu-se, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. É só empregar uma linguagem figurada para tornar visível uma realidade invisível. A majestade e o poder são apresentados como as vestes reais, aquelas vestes gloriosas do rei. Assim como entre os homens a coroa e as vestes distinguem o rei de seus súditos, aqui a majestade e o poder distinguem o Senhor de toda a criação. Ele não apenas possui majestade, ele está revestido dela. Ele não apenas possui o poder caracteriza o seu ser, o seu governo. É um dos seus atributos. E quando ele diz que ele de poder se revestiu e se cingiu, essa palavra cingir merece atenção especial, porque o termo hebraico ele descreve o ato de prender as vestes à cintura, ou as armas à cintura, para realizar uma tarefa que exige força ou prontidão, especialmente em contextos militares. É como se vestisse para a guerra. A imagem que o salmista está colocando é de um rei guerreiro, de um rei vencedor, que manifesta uma glória, uma majestade, uma imponência, que gera temor nos seus inimigos. Então a imagem é de um guerreiro que se prepara para agir. Entretanto, diferentemente dos reis da terra, Deus não se arma porque teme seus inimigos. O salmista apenas utiliza uma figura conhecida para afirmar que o Senhor está plenamente preparado para exercer o seu governo e executar os seus propósitos. O seu poder nunca é passivo. Ele reina governando efetivamente sua criação. E o resultado desse governo, irmãos, aparece imediatamente na segunda metade do versículo. Em seu governo, em seu reinado, ele firmou o mundo que não vacila. Então o salmista apresenta o que nós chamamos de reino criacional. O reino cósmico de Deus. Ele criou o universo. E o mundo não se abala.
Você já imaginou que nós vivemos num planeta tão minúsculo em relação aos milhões de galáxias que nós sabemos haver? E que esse planeta continua girando em torno do mesmo Sol e em torno de si mesmo, dentro do mesmo tempo, sem nada para segurá-lo. E que a sintonia fina do universo, ela é conhecida e coisas mínimas, medidas mínimas, padrões mínimos são ajustados de maneira que, se eles mudassem milimetricamente, nós teríamos uma catástrofe universal. Mas isto não acontece. Tudo está estável. Tudo permanece estável. Até quando há um terremoto, isso tudo segue leis da física, por causa das placas tectônicas. Tudo está estabelecido, tudo está firme. E esse mundo não subsiste por possuir estabilidade em si mesmo. A sua firmeza deriva do governo contínuo do Criador. Desde o princípio, meus irmãos, Deus sustenta todas as coisas pelo exercício permanente do seu poder. E essa afirmação nos remete inevitavelmente ao relato da criação. Foi pela sua palavra que Deus trouxe todas as coisas à existência. Foi pela sua palavra que ele deu forma ao mundo ainda informe e o preparou para ser habitado e o encheu de todas as criaturas. E a estabilidade da criação não é fruto de leis independentes de Deus, mas da fidelidade do Criador, que continuamente sustenta aquilo que fez. Como afirmará o autor da carta aos Hebreus, Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O versículo seguinte, observe comigo, amplia a nossa perspectiva. Ele diz não só que Deus reina, não só que o seu trono é firme, mas ele diz: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Observe o contraste cuidadosamente construído pelo salmista. No versículo anterior, o mundo foi estabelecido. Agora descobrimos por quê. O mundo permanece firme porque o trono do Deus que o criou é firme desde antes do mundo nascer. O verbo estar firme pertence ao mesmo campo de ideias daquele utilizado no versículo anterior. O universo possui estabilidade porque o governo divino possui estabilidade, e essa estabilidade é eterna. A criação, então, não é o fundamento do trono. Isso é importante porque todos os deuses dos povos estão inseridos na realidade que eles supostamente criaram. Mas aqui é o trono que constitui o fundamento da criação. Mas o salmista vai mais além. Ele declara que esse trono está estabelecido desde a eternidade, enquanto o próprio Senhor existe desde a eternidade. Em outras palavras, o trono acompanha toda a história da criação, mas o rei antecede a própria criação. Tente imaginar como se fosse possível. Antes que o mundo existisse, Deus já era. Antes que houvesse nações, impérios, reis, ele já reinava na eternidade, da eternidade para a eternidade. Que diferença isso faz para o povo de Deus? Faz toda a diferença, irmãos. Os reinos deste mundo surgem e desaparecem. Governantes acumulam poder e depois são reduzidos ao pó. Veja, olhe para a história. A Assíria, a grande Assíria caiu. A grande Babilônia histórica caiu. A Pérsia caiu. A Grécia de Alexandre caiu. A grande Roma caiu. A cortina de ferro caiu. O muro de Berlim caiu. Mas o Senhor continua assentado no mesmo trono. Nenhuma mudança geopolítica altera um único aspecto do seu governo. Essa verdade continua sustentando a igreja no presente século. Como eu ressaltei na introdução, nós também vivemos num mundo marcado por profundas convulsões que frequentemente produzem impressão, apenas a impressão de que tudo está fora do controle. O povo de Deus observa os mesmos acontecimentos.
sofre os mesmos reveses da história. Há gente nossa sob os escombros do terremoto na Venezuela, talvez agonizando, outros já mortos, já na presença do Senhor, outros enlutados. Entretanto, o povo de Deus precisa interpretar a realidade de uma maneira diferente dos demais, porque nossa esperança não repousa na estabilidade das nações, mas na estabilidade eterna do trono de Deus. Antes que todas essas coisas surgissem, o Senhor já reinava. Não foi isso que Deus falou para Jó em forma de pergunta? Onde tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? E quando todas elas tiverem passado, Ele continuará reinando. É por isso que o salmista começa o salmo não falando das ondas, das convulsões, mas do trono. Antes de contemplar a agitação da terra, Ele nos ensina a contemplar o Rei e o seu trono no céu. Somente quem fixa os olhos, irmãos, da fé no trono de Deus, consegue interpretar corretamente tudo o que acontece debaixo dele e consegue permanecer firme quando tudo mais ao redor começa a ruir. Não é à toa, não é sem razão, que os nossos irmãos da igreja perseguida são os mais corajosos e morrem declarando: reina o Senhor. Alguns são torturados e são despedaçados, seu corpo é tirado pedaço por pedaço, enquanto eles continuam dizendo e dizendo: reina o Senhor. Porque o Senhor reina sobre a criação em majestade e poder. Em segundo lugar, o salmista nos mostra nos versos 3 e 4 que o Senhor reina subjugando as forças de antirreino. O Senhor reina subjugando as forças de antirreino. Depois de contemplar a majestade do rei e a firmeza do seu trono desde a eternidade, o salmista dirige os seus olhos para o tempo e para a história e dirige o nosso olhar para uma realidade que parece contradizer esse governo. E ele fala isso de maneira enfática, num paralelismo triplo. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. A mudança aqui é impressionante. Nos versículos anteriores, você percebe, tudo era estabilidade. O trono de Deus. O mundo não vacila. Agora, de repente, tudo parece entrar em movimento. Os rios aqui é um sinônimo também de mar. As águas, de modo geral, porque ele vai falar dos poderosos vagalhões do mar. Então, é interessante que ele traz aqui os rios se levantando. Os rios se levantam, o seu bramido aumenta, o seu fragor se intensifica. Então, a repetição do verbo levantar 3 vezes no mesmo versículo é um recurso poético de extraordinária beleza. O salmista cria uma sensação de tensão crescente. É como se nós víssemos as ondas aumentando de altura, como num tsunami, diante dos nossos olhos. Primeiro, elas se levantam. Depois, elas fazem ouvir a sua voz. Literalmente, a palavra bramido aqui é a palavra hebraica para voz. E, finalmente, levantam o seu fragor, que é uma palavra que traz mais do que um barulho. É um estrondo, é um estouro. Um tremor que evoca essa ideia. Um termo que evoca essa ideia de um estrondo. A ameaça, então, parece crescer a cada linha. Mas o que representam esses rios? À primeira vista, poderíamos pensar que o salmista está a descrever um fenômeno natural. Entretanto, ao longo das Escrituras, os mares e as grandes águas tornam-se uma das principais imagens de oposição ao governo de Deus. É verdade que os israelitas viviam entre povos que associavam as forças, o mar, por exemplo, as forças da natureza, como o mar, eles associavam as forças do caos. Eles consideravam como divindades.
babilônios, os cananeus de Ugarite e outros povos narravam mitos nos quais os seus deuses precisavam lutar contra divindades ligadas ao mar para estabelecer seu domínio sobre o universo. Então os israelitas viviam em um mundo onde essas narrativas eram conhecidas. Nesse contexto, o salmista utiliza uma imagem que seu público compreendia, o mar como símbolo do caos, mas lhe confere um significado completamente distinto. Porque a escritura ela emprega imagens conhecidas em seu contexto cultural, mas esvazia completamente sua cosmovisão politeísta, reinterpretando-as à luz da revelação do único Deus verdadeiro. Isso nos ensina como podemos nos relacionar com a cultura, com diálogo e crítica, reinterpretando os conceitos que a cultura, olhando para os mesmos fenômenos, constrói. Convém ressaltar que, diferentemente das histórias míticas do Antigo Oriente Próximo, as Escrituras jamais apresentam as forças da natureza, e eu uso aqui natureza porque eu sei que é criação, mas eu estou usando didaticamente, porque eu estou pensando na cosmovisão pagã. Mas as Escrituras jamais apresentam as forças da natureza como divindades rivais de Yahvé. Os mares e tudo que neles há são criaturas submetidas ao Criador. Não é mãe natureza, não é o universo, não é Tiamat ou qualquer outro, não é Set, não é Ísis, não é Osíris ou qualquer outro. Não é isto. Os mares e tudo que neles há são criaturas submetidas ao Criador, governadas continuamente por sua providência. Assim, o domínio do Senhor sobre as águas não descreve uma vitória obtida após uma batalha entre deuses, como na epopeia de Enuma Elish, entre os sumérios e os babilônios, mas Deus é a autoridade absoluta, e essa autoridade é a autoridade daquele que criou todas as coisas e as governa soberanamente. É justamente por isso que, enquanto os mitos pagãos descrevem uma luta entre divindades de poder semelhante, o Salmo 93 sequer apresenta uma luta. O salmista não descreve Deus vindo e combatendo e entrando numa queda de braço contra as águas revoltas. Ele simplesmente afirma: mas o Senhor nas alturas, isto é, acima de todas as criaturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, mais poderoso do que os poderosos vagalhões do mar. A batalha sequer existe. As águas fazem barulho, o Senhor reina. Esse contraste é um dos pontos altos do Salmo. E a própria Escritura nos ajuda a compreender que essas águas representam muito mais do que fenômenos naturais. Por exemplo, o Salmo 65, ele já nos aproximou, ele já fez um paralelo entre o bramido dos mares e o tumulto dos povos ao declarar no verso 7: tu aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Em Isaías 17, verso 12, o profeta declara: ai do bramido dos muitos povos que bramam como bramam os mares. Daniel, você lembra das suas visões, começando no capítulo 7 do seu livro, vê os grandes impérios surgindo de um mar revolto. E no Apocalipse, capítulo 13, a besta emerge do mar, sendo ela um símbolo das forças que se levantam contra Deus e contra o seu Cristo. Assim, as águas tornam-se um emblema de tudo aquilo que se opõe ao governo do Senhor. Por isso eu utilizei a expressão as forças de antirreino. Porque não estamos nos referindo a um reino rival, a um reino que possa rivalizar com o reino de Deus, como se existissem dois poderes equivalentes disputando o governo do universo. Referimos-nos aqui a todas as criaturas e estruturas que, em rebelião contra o Criador, se levantam contra o seu governo. Nações, impérios, governantes, ideologias, falsos sistemas religiosos, poderes espirituais e tudo aquilo que se opõe ao reino do Senhor e do seu Cristo. Irmãos, o reino de Deus não tem rivais, tem apenas rebeldes. São forças reais e muitas vezes assustadoras aos nossos olhos.
mas nunca são forças autônomas. Elas permanecem continuamente limitadas e governadas pela providência daquele que reina desde a eternidade. Esse tema percorre toda a história da redenção. Você lembra, no Salmo 2, são os reis da terra que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. O título traduz o termo hebraico de onde deriva a palavra Messias, né? Ungido, ou Cristo, a sua versão grega. Então, em seu contexto imediato, o ungido refere-se ao rei davídico, representante da aliança de Deus. Contudo, desde cedo, o próprio saltério aponta para além dos reis de Israel, dirigindo nossa esperança para o grande filho de Davi, o Messias prometido, o nosso Cristo. Assim, toda a oposição ao ungido do Senhor encontra seu cumprimento máximo na oposição ao próprio Cristo. Não é sem razão, meus irmãos, que os evangelhos mostram Jesus acalmando o mar, caminhando sobre as águas e demonstrando absoluto domínio sobre aquilo que nas Escrituras simboliza as forças hostis ao reino de Deus. O milagre foi real. Ele acalmou o mar físico. Mas, lembra, os milagres eram sinais de realidades espirituais. Aquele que ordenou, portanto, aos ventos e ao mar que se calassem, é o mesmo rei cuja majestade o Salmo 93 proclama. Que aplicação esse texto faz à igreja? Uma aplicação mais que necessária, porque nós vivemos na mesma história que os demais homens. Nós observamos e sofremos com as mesmas guerras, as mesmas crises econômicas, políticas, morais, as mesmas calamidades naturais, as mesmas convulsões políticas. Mas a diferença está na maneira como enxergamos esses eventos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, como afirma o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, verso 7. Irmãos, o mundo procura compreender esses fatos a partir dos seus próprios pressupostos. Uns enxergam apenas a ação dos homens. Outros atribuem o curso da história ao acaso, ou às forças econômicas. Tudo é os poderosos. Não adianta, porque os poderosos têm todo o domínio. Até as tempestades que acontecem, os poderosos criaram. Outros atribuem às forças impessoais cósmicas ou às ideologias. A igreja, porém, aprende a contemplar a história a partir do trono de Deus. O mundo vê apenas as ondas. A fé contempla aquele que reina acima delas. Isso não significa, irmãos, que sejamos indiferentes ou insensíveis ao sofrimento. Nós também choramos. Nós também sentimos o peso das aflições, até nos deprimimos, adoecemos. Também experimentamos perdas, perseguições e incertezas, mas nós precisamos lembrar que nenhuma dessas ondas ultrapassa os limites estabelecidos pelo Rei Eterno. Elas rugem, elas se levantam, mas elas jamais alcançam o trono de Deus. Por isso, diante de toda a força de antirreino, seja ela um império, uma ideologia, uma perseguição, uma enfermidade, ou qualquer circunstância que pareça ameaçar a igreja e a nossa fé, o Salmo 93 nos ensina a levantar os olhos acima das ondas. Você está a se afogar nas ondas? Olhe acima das ondas e ouça novamente a voz do salmista. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. É essa certeza, irmãos, que preserva a serenidade do povo de Deus em um mundo em convulsão.
São incontáveis as vezes em que ouço de irmãos que passam por grandes tribulações a frase: pastor, eu estou em paz. Eu estou triste, eu estou ferido ou ferida, mas eu estou em paz. Agora que eu entendi a vontade de Deus, agora que eu fiz aquilo que Deus ordenou, eu estou em paz. Ela está no meio do turbilhão e está em paz. Porque o Senhor reina, subjugando as forças de antirreino. Em terceiro e último lugar, o salmista conclui afirmando que o Senhor reina, conduzindo o seu povo em santidade, mediante a sua palavra fiel, no verso 5. O Senhor reina, conduzindo o seu povo em santidade, mediante a sua palavra fiel. Veja o movimento do maior ao menor. Depois de contemplar o Senhor reinando sobre a criação, depois de apontar o Senhor reinando, subjugando todas as forças que se levantam contra o seu reino, nós poderíamos esperar que o salmista encerrasse o salmo com uma nova declaração de poder. Em vez disso, ele dirige os nossos olhos para algo que à primeira vista parece ser uma mudança de assunto. Você não sente isso? Ele diz: fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Parece uma mudança de assunto, não é? A primeira vez que eu li, eu pensei nisso. Mas, ao contrário do que parece, esse versículo constitui o clímax de toda a argumentação. Porque o Deus que governa soberanamente o universo também governa o seu povo. E como ele governa o seu povo? Mediante a sua palavra. E o salmista chama essa palavra de testemunhos. Esse é um dos sinônimos para a palavra de Deus. A tenda da congregação também era chamada de tenda do testemunho. Você lembra? A arca da aliança é chamada de arca também do testemunho. Dentro dela estão as tábuas do testemunho. Que são os testemunhos são as declarações solenes da aliança. A revelação por meio da qual Deus dá testemunho de si mesmo, torna conhecida a sua vontade, confirma as suas promessas e estabelece os deveres do seu povo. São os testemunhos do grande rei que fez uma aliança com um povo que ele escolheu, que ele criou, que ele redimiu. Por isso o salmista afirma que esses testemunhos são fidelíssimos. Ele utiliza o termo hebraico do qual deriva a palavra amém. Você já conhece. A própria palavra fé vem a palavra emuná. A palavra verdade é emet. Todos têm a mesma raiz. Algo que é firme, que é estável, que é confiável. Então a ideia é de algo absolutamente firme, algo de inteira confiança, completamente seguro. Qual é a tua segurança, povo de Deus? Não é que você não vai ter doença, não é que você não pode ficar debaixo dos escombros de um prédio depois do terremoto, não é que você não vai ter crises familiares. A tua esperança é aquele que deu o testemunho é fiel, as suas promessas são fiéis, e você precisa ficar aí, você precisa manter-se firme, você precisa não se desviar, você precisa não deixar a sua fé se destruir, desaparecer, você precisa ficar aí, porque fidelíssimos são os testemunhos de Deus. Os impérios, meus irmãos, enquanto as circunstâncias mudam constantemente, a palavra de Deus permanece inabalável. Os impérios, os governantes e as culturas mudam, mas os testemunhos do Senhor permanecem os mesmos. Observe como o Salmo termina exatamente onde começou. No primeiro versículo nós lemos: Ele firmou o mundo que não vacila. Agora no último versículo descobrimos que os testemunhos do Senhor são igualmente firmes e dignos de confiança. Essa palavra fidelíssimos não é apenas o caráter da fidelidade, mas a ideia de estabilidade também. Algo que é firme. Então, os testemunhos do Senhor
são firmes. Não é uma coincidência. O mesmo Deus que estabeleceu firmemente a criação, estabeleceu firmemente a sua palavra. A estabilidade da criação e a estabilidade da revelação procedem do mesmo rei. Aliás, revelação natural e revelação especial refletem o seu caráter imutável. Isso nos ajuda a responder uma pergunta importante: como o Senhor reina? Aí você precisa de toda a teologia bíblica. Ele reina não apenas mediante o exercício irresistível do seu poder, mas também mediante a sua palavra. Como Deus criou todas as coisas, haja luz e houve luz. Como ele deu forma a uma terra informe, juntem-se as águas, sejam separadas, as águas de cima das águas de baixo, e apareça a porção seca. Ele falou e tudo passou a existir. Então foi pela sua palavra que todas as coisas vieram à existência. Foi pela sua palavra que Deus deu forma ao mundo ainda informe e o preparou para ser habitado. Disse Deus e assim se fez. Disse Deus e assim se fez. Foi pela sua palavra que ele chamou Abraão, libertou Israel do Egito, estabeleceu sua aliança, levantou profetas para conduzir o seu povo e anunciou a vinda do Messias. E essa palavra veio ao mundo. Essa palavra se encarnou. A palavra viva. O nosso Senhor Jesus. E é pela sua palavra, aquele que a palavra veio e cumpriu todas as coisas. E agora exaltado é por sua palavra que Cristo continua governando, preservando e santificando a sua igreja. Porque o reinado de Deus não é arbitrário, ele reina segundo a sua própria palavra. Isso precisamente por isso que a segunda afirmação do versículo decorre naturalmente da primeira. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. A casa do Senhor refere-se, em primeiro lugar, ao templo, o lugar da habitação especial de Deus no meio do seu povo. Entretanto, mais importante do que edifício é aquilo que ele representa. O povo da aliança reunido diante do seu Deus. O seu rei é santo, a sua casa deve refletir o seu caráter. Por isso ele diz, a tua casa convém, comunicando a ideia de algo que é apropriado, que é belo. Em outras palavras, a santidade não é um adorno opcional da igreja, ela é aquilo que corresponde à presença do Deus que nela habita. Veja então como o Salmo chega ao seu ponto culminante. O Senhor não governa seu povo apenas protegendo-o dos perigos externos. Ele governa transformando-o interiormente. Porque a coisa mais destrutiva é o que está dentro do seu coração. É o pecado. De modo que o maior propósito do reinado de Deus não é preservar a existência da igreja, mas conformá-la ao caráter do seu filho. Por isso o Salmo termina onde toda verdadeira adoração termina, na santidade. A igreja, a casa de Deus, representa o reinado de Deus em santidade. E esse versículo lança a luz também sobre a missão da igreja no presente século. Porque nossa ímpia sociedade frequentemente procura segurança em estratégias, em influência política, em recursos financeiros ou prestígio cultural. O Salmo 93 nos lembra que a verdadeira segurança do povo de Deus jamais repousou nessas coisas. A igreja permanece firme porque pertence ao Rei Eterno. É conduzida pela sua palavra fiel e é chamada a refletir a sua santidade. Essa verdade possui implicação prática, irmãos. Quando o mundo parece desmoronar, nossa primeira necessidade não é encontrar novas explicações para os acontecimentos da história, mas permanecer firmes, crendo nos testemunhos do Senhor. Quando falsas doutrinas se multiplicam, não precisamos de uma nova mensagem.
Precisamos permanecer na palavra que jamais mudou. Quando a cultura procura redefinir a verdade, a moralidade e até mesmo a própria natureza humana, como tem feito, a igreja continua ouvindo os testemunhos daquele cujo reino jamais será abalado. E quando as convulsões do presente século nos enchem de temor, encontramos descanso, lembrando que o mesmo Senhor que governa o universo continua conduzindo o seu povo mediante a sua palavra fiel. Perceba, por fim, a extraordinária progressão desse pequeno salmo. Nos 2 primeiros versículos, o que contemplamos? O domínio de Deus sobre toda a criação. Nos versículos 3 e 4, contemplamos o seu domínio sobre todas as forças que se levantam contra o seu reino. Agora, no verso 5, nós contemplamos o mesmo rei, olhando de um modo especial para esse pequeno povo. E todo o seu reinado, toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu poder, direcionado para redimir, para sustentar, para santificar esse povo. Ele exerce o seu governo de maneira especial sobre nós. O Salmo, então, conduziu nosso olhar do cosmos à história e da história à igreja, à humanidade redimida. E termina exatamente onde deveria terminar, não nas ondas, nem nos impérios, nem nos abalos sísmicos no mundo, mas na casa do Senhor, onde o seu povo continua sendo governado por sua palavra e conformado à sua santidade. Você lembra como Apocalipse termina? Ele fala: vi novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não é? Mas ele depois disso diz: eu vi a noiva. E ele descreve a noiva, que manifesta de modo especial a glória desse rei. Então, irmãos, concluindo, o Salmo 93 foi sem dúvida uma poderosa fonte de consolo para os israelitas durante o exílio e no período pós-exílico. Quando tudo ao redor deles parecia anunciar o triunfo definitivo das nações pagãs, Deus os ensinou a interpretar a história a partir do seu trono. Entre impérios que passavam, reis que morriam e exércitos que se levantavam e caíam, uma realidade permanecia inalterada: o Senhor reina. Você lembra de Daniel? Daniel era um emblema disso. Ele permaneceu até o reinado de Ciro, o persa. Reinos caíram, a Babilônia caiu e ele permaneceu. Então, o Senhor reina. Entretanto, nós contemplamos essa verdade de um ponto da história da redenção ainda mais privilegiado do que o salmista, irmãos. Porque hoje nós sabemos quem é o grande ungido prometido nas Escrituras. Nós sabemos que o Filho eterno de Deus assumiu nossa natureza, veio a este mundo, venceu o pecado, a morte e Satanás, por sua morte e ressurreição, e foi exaltado à direita do Pai, onde reina sobre todas as coisas. E quando nós lemos o Salmo 93, à luz do Novo Testamento, é a Cristo que contemplamos. Foi Cristo que demonstrou seu domínio sobre as forças da criação ao ordenar que os ventos e o mar se aquietassem. Foi Cristo que venceu definitivamente todas as forças de antirreino por meio de sua cruz e de sua ressurreição. Aquilo que parecia sua maior derrota tornou-se sua maior vitória. Na cruz, Deus despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles. É Cristo quem neste exato momento reina à direita do Pai e governa todas as coisas em favor da sua igreja. Temos um homem reinando sobre o universo. Esse homem também é Deus. Nenhum acontecimento, portanto, da história escapa ao seu domínio. Nenhum governante exerce autoridade independentemente dele. Nenhuma perseguição, nenhuma crise, nenhuma enfermidade, nenhuma aflição pode frustrar os propósitos daquele que declarou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É também Cristo quem continua conduzindo o seu povo mediante a sua palavra. Aquele que João identifica como o Verbo eterno continua governando sua igreja.
pela palavra que procede da sua boca. Por isso a igreja jamais, irmãos, deve buscar segurança em estratégias humanas, em alianças políticas ou na aprovação deste século. Nossa segurança continua sendo a mesma proclamada pelo salmista. O Senhor, e agora podemos acrescentar, o Senhor Jesus reina. Essa verdade exige uma resposta, irmãos, de cada um de nós. Talvez alguns aqui estejam contemplando nesse momento. Talvez você esteja contemplando as ondas que se levantam contra a sua vida. Pode ser uma enfermidade. Pode ser uma terrível crise familiar que ameaça destruir a sua família. Podem ser dificuldades financeiras. Pode ser perseguição por causa da fé ou uma inquietação quanto ao futuro. Outros talvez estejam angustiados ao olhar para as convulsões do presente século, imaginando que o mal esteja vencendo ou que a igreja esteja perdendo o seu lugar no mundo. O Salmo 93, irmãos, nos convida a fazer exatamente o que o salmista fez. Antes de olhar para as ondas, olhe para o trono. Antes de interpretar os acontecimentos da terra, contemple o Rei do céu. As águas continuam rugindo, as nações continuam se levantando, as forças de antirreino continuam se levantando contra o Senhor e o seu ungido. Mas nenhuma delas jamais alcançará o trono daquele que reina desde a eternidade. Por isso, permaneçamos firmes em seus testemunhos. Confiamos plenamente em sua providência. Vivamos em santidade como convém à casa do Senhor e adoremos com alegria aquele cujo reino jamais será abalado. O Salmo começou proclamando, reina o Senhor, e termina afirmando, os testemunhos desse rei são fidelíssimos. Isso não é mera coincidência. A palavra do Senhor jamais falha. Os seus decretos permanecem firmes, suas promessas nunca deixam de cumprir-se. Seus testemunhos são absolutamente dignos de força. Você vê como termina o mundo, como termina a criação em Apocalipse. Vi novo céu e nova terra. E o mar já não existe. Aleluia. Não é necessariamente que não vai haver mais mar, mas ele está dizendo, ele disse, aquieta-te, emudece, já não existe. Não é sem razão que a palavra utilizada pelo salmista deriva da mesma raiz hebraica, como eu falei, da qual procede a nossa expressão, amém. Tudo aquilo que Deus promete é firme, verdadeiro e digno de inteira confiança. E Paulo diz que todas as promessas de Deus encontram em Cristo o seu sim e o amém. Nele o Rei eterno, a palavra encarnada, todas as coisas para ele vão convergir. É nele que o governo soberano de Deus e a fidelidade de suas promessas encontram sua manifestação suprema. Por isso, ontem, hoje e para sempre, Cristo o Senhor reina. Amém. Oremos. Ó Deus, o nosso coração é tendente a entrar em turbulência, refletindo os abalos externos. Como diz o hino, o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Firma o nosso coração na tua palavra, Senhor. Firma o nosso coração na tua soberania. E aplica a tua palavra a cada um conforme a sua necessidade. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém.